Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in Air, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 185. E você é sensacional. Você é incrível por ter chegado até aqui, de verdade. E por causa disso, hoje vamos ler 2 Reis capítulo 19, vamos ler 2 Crônicas capítulo 30 e rezar juntos o Salmo 143. Se você quiser saber qual a Bíblia que eu uso todos os dias, chuta aí. Acho que você deve acertar. É a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E se você quiser se inscrever no canal, você pode. É só clicar em inscrever-se e se você não quiser, bom, fazer o quê? O importante é que você está aqui, nós estamos aqui. Somos uma equipe, somos uma família, né? Tá na moda falar isso agora. Somos uma família. Ai, ai. Somos a comunidade do podcast A Bíblia em um Ano. E hoje, no dia 185, vamos ler 2 Reis capítulo 19, 2 Crônicas capítulo 30 e vamos rezar o Salmo 143. 2 Reis capítulo 19. Quando ouviu isso, o rei Ezequias rasgou as vestes, pôs um pano de saco e foi ao templo. E enviou Eliacim, mordomo do palácio, o secretário Sobna e os sacerdotes mais velhos, vestidos de pano de saco, para que fossem dizer ao profeta Isaías, filho de Amós: Assim diz Ezequias: Hoje é um dia de angústia, castigo e vergonha. Os filhos chegam ao parto e não há força para os dar à luz. Oxalá o Senhor teu Deus ouça as palavras do copeiro Mor, a quem seu senhor, o rei da Assíria, enviou para ultrajar o Deus vivo, e castigue as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Reza pelo resto que ainda sobrevive. Os ministros do rei Ezequias se apresentaram a Isaías, e ele lhes disse: Dizei a vosso senhor. Assim diz o Senhor: Não te assustes com as palavras que ouviste, com as blasfêmias dos servos do rei da Assíria. Vou insuflar-lhe um espírito, e quando ouvir certa notícia, voltará a seu país, e aí o farei morrer pela espada. O copeiro Mor voltou e encontrou o rei da Assíria combatendo contra Lebna, pois ouvira falar que se havia retirado de Laquis. Ao receber a notícia de que Taraca, rei da Etiópia, havia saído para lutar contra ele, Senaqueribe enviou novamente mensageiros a Ezequias para lhe dizer: Falai a Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus em quem confias, pensando que Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Tu mesmo ouviste como os reis da Assíria trataram todos os países, exterminando-os. Acaso tu te livrarás? Os deuses dos povos que meus predecessores destruíram, Gozã, Arã, Rezef e os edenitas de Telassar, acaso os salvaram? Onde estão o rei de Emate, o rei de Arfade, o rei de Sefarvaim, de Ana e de Ava? Ezequias pegou a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois subiu ao templo, desdobrou-a diante do Senhor e orou. Senhor, Deus de Israel, sentado sobre querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos do mundo. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina teu ouvido, Senhor, e escuta. Abre teus olhos, Senhor, e vê. Escuta a mensagem que Senaqueribe enviou para ultrajar o Deus vivo. É verdade, Senhor. Os reis da Assíria assolaram todos os países e seu território. Queimaram todos os seus deuses, porque não são deuses, mas obra de mãos humanas, madeira e pedra. E os destruíram. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos de sua mão, para que saibam todos os reinos do mundo que somente tu, Senhor, és Deus. Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu ouvi o que me pedes a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor pronuncia contra ele. Despreza-te e caçoa de ti, a jovem, a cidade de Sião. Balança a cabeça às tuas costas, a cidade de Jerusalém. A quem ultrajaste e insultaste? Contra quem ergueste a voz e levantaste os olhos para o alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros ultrajaste o Senhor. Subi com meus numerosos carros ao topo dos montes, aos cumes do Líbano. Cortei a altura de seus cedros e seus melhores ciprestes. Entrei em seu último reduto, na espessura do seu bosque.
cavei e bebi águas estrangeiras. Sequei sob a planta de meus pés todos os canais do Egito. Não o ouviste? Há muito tempo o decidi. Em tempos remotos o preparei e agora o realizo. Por isso, tu reduzes suas praças fortes a montes de escombros. Seus habitantes, já sem força, com a vergonha da derrota, foram como erva do campo, como o verde dos prados, como grama dos terraços, esgotada antes de nascer. Conheço quando sentas e levantas, quando entras e sais, quando te agitas contra mim e quando te acalmas. Sobe aos meus ouvidos. Porei minha argola no teu nariz e meu freio no teu focinho, e te levarei pelo caminho por onde vieste. Isto te servirá de sinal. Neste ano comereis o grão abandonado. No ano que vem, o que brota sem semear. No terceiro ano, semeareis e ceifareis, plantareis vinhas e comereis seus frutos. Novamente, o resto da casa de Judá lançará raízes por baixo e dará frutos por cima. Pois de Jerusalém sairá um resto, do monte de Sião, os sobreviventes. O zelo do Senhor o cumprirá. Por isso, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: não entrará nesta cidade. Não disparará contra ela sua flecha. Não se aproximará com escudo, nem levantará contra ela um aterro. Pelo caminho por onde veio, voltará, mas não entrará nesta cidade. Oráculo do Senhor. Eu serei escudo para esta cidade, para salvá-la, por minha honra e pela de Davi, meu servo. Nessa mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 homens no acampamento assírio. De manhã, ao acordar, eles os encontraram já mortos. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, voltou a Nínive e ficou aí. Certo dia, enquanto estava prostrado no templo de seu deus Nesroque, Adrameleque e Sarassar o assassinaram, fugindo para o território de Ararat. Seu filho, Azaradom, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 30. Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu cartas a Efraim e Manassés para que fossem ao templo de Jerusalém, a fim de celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. O rei, as autoridades e toda a comunidade de Jerusalém decidiram em conselho celebrar a Páscoa durante o mês de maio, já que não tinham podido fazê-lo no tempo certo, pois muitos sacerdotes não se haviam purificado e o povo ainda não se tinha reunido em Jerusalém. A decisão pareceu boa ao rei e a toda a comunidade. Decidiram então anunciar por todo Israel, de Bersabeia a Dan, para que fossem a Jerusalém celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel, porque muitos não a celebraram como está ordenado. Os mensageiros percorreram todo Israel e Judá, levando as cartas do rei e das autoridades e anunciando por ordem do rei: Israelitas, voltai ao Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e o Senhor voltará a estar com todos os que sobreviveram ao poder dos reis assírios. Não sejais como vossos pais e irmãos, que se revoltaram contra o Senhor, Deus de seus pais, e ele os transformou em objetos de espanto, como vós próprios podeis ver. Não sejais teimosos como vossos pais. Entregai-vos ao Senhor, ide ao santuário que foi consagrado para sempre. Servi ao Senhor vosso Deus, e ele afastará de vós o ardor de sua cólera. Se vos converterdes ao Senhor, aqueles que deportaram vossos irmãos e filhos sentirão compaixão deles e os deixarão voltar a este país. Porque o Senhor vosso Deus é clemente e misericordioso, e não vos dará as costas se voltardes a ele. Os mensageiros percorreram de cidade em cidade a terra de Efraim e Manassés, até Zabulon, mas riam e caçoavam deles. Somente alguns de Asser, Manassés e Zabulon se mostraram humildes e foram a Jerusalém. Os judaítas, pela graça de Deus, cumpriram unânimes o que o Senhor tinha decidido por ordem do rei e das autoridades. No mês de maio, reuniu-se em Jerusalém grande multidão para celebrar a festa dos ázimos. Foi uma assembleia numerosíssima. Suprimiram todos os altares que havia em Jerusalém e eliminaram todos os altares de incenso, jogando-os na torrente Cedron. No dia 14 de maio, imolaram a Páscoa. Os sacerdotes levíticos confessaram seus pecados, purificaram-se e levaram os holocaustos ao templo. Cada um deles ocupou o lugar que lhe cabia, conforme a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes derramavam o sangue que os levitas lhes passavam.
Visto que muitos da comunidade não se tinham purificado, os levitas se encarregaram de imolar os cordeiros pascais de todos os que não estavam puros, para consagrá-los ao Senhor. Grande número de pessoas, em sua maioria de Efraim, Manassés, Issacar e Zabulon, não observaram o prescrito e comeram a Páscoa sem se terem purificado. Mas Ezequias intercedeu por eles, dizendo: O Senhor que é bom, perdoe todos os que de coração servem a Deus, ao Senhor Deus de seus pais, mesmo que não tenham a pureza ritual. O Senhor atendeu Ezequias e curou o povo. Os israelitas que se encontravam em Jerusalém celebraram com grande júbilo a festa dos ázimos durante 7 dias. Os sacerdotes e levitas louvavam o Senhor dia após dia com todo o entusiasmo. Ezequias felicitou os levitas por suas boas disposições para com o Senhor. Passaram os 7 dias de festa oferecendo sacrifícios de comunhão e confessando ao Senhor, Deus de seus pais. Depois a comunidade decidiu prolongar a festa por outros 7 dias, e puderam fazê-lo com grande júbilo, porque Ezequias, rei de Judá, lhes proporcionou 1000 touros e 7.000 ovelhas, e as autoridades 1000 touros e 10.000 ovelhas. Além disso, muitos sacerdotes se purificaram. Reinava alegria na comunidade de Judá. Entre os sacerdotes, os levitas, os que tinham vindo de Israel, os estrangeiros procedentes de Israel e os residentes de Judá. Desde os tempos de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não se celebrava em Jerusalém uma festa tão magnífica. Os sacerdotes levíticos levantaram-se para abençoar o povo. O Senhor escutou sua voz e a oração chegou até sua santa morada dos céus. Salmo 143. Senhor, escuta minha oração. Por tua fidelidade, atende minha súplica. Por tua justiça, responde-me. Não entres em pleito com teu servo, pois nenhum ser vivo se justifica diante de ti. Pois o inimigo me persegue mortalmente, já tritura minha vida contra o solo. Nas trevas me confina como os mortos de outrora. Meu alento desfalece. Está rígido dentro de mim meu coração. Recordo os tempos antigos, medito em todas as tuas ações, considero a obra de tuas mãos. Estendo a ti as mãos e a garganta como terra seca. Responde-me logo, Senhor, pois me falta o alento. Não me escondas o rosto, pois ficarei como os que descem a cova. Pela manhã, dá-me notícia de tua lealdade, pois em ti confio. Indica-me o caminho que devo seguir, pois acorro a ti. Livra-me de meus inimigos, Senhor, pois me abrigo em ti. Ensina-me a cumprir tua vontade, pois tu és meu Deus. Teu alento benéfico me guie por terra plana. Por teu nome, Senhor, conserva-me vivo. Por tua justiça, tira-me da agressão. Por tua lealdade, destrói meus inimigos, aniquila meus agressores, pois eu sou teu servo. Pai do céu, nós te agradecemos e te louvamos. Assim como Davi, no Salmo, que reza por livramento dos inimigos, também temos rezado nesses últimos dias por livramento daqueles que nos perseguem, do mal, de armadilhas e dos inimigos. E por quê? Porque sabemos que Tu és Deus. Tu és o Deus que ouve as nossas orações. Portanto, não há armadilha, não há inimigo, não há perseguidor, não há dificuldade que seja maior do que Tu, que seja mais forte do que Tu. Tu és o Senhor Deus de todas as coisas, e confiamos em Ti hoje e sempre. Confiamos em Ti com nossas esperanças, confiamos em Ti com nossos sonhos, confiamos em Ti com nossos medos, confiamos em Ti com aqueles que amamos, Senhor Deus. Nós os entregamos em Tuas mãos. Com todas as coisas que amamos, nós as colocamos em Tuas mãos. Com o nosso próprio ser, nós nos colocamos em Tuas mãos. Por favor, nos receba como Teus filhos hoje e por toda a eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, hoje vimos 2 Reis, capítulo 19, e aqui temos Ezequias. E eu já comentei, que o pai dele, Acás, não foi um bom rei. Ele foi um dos piores. Mas Ezequias é um dos melhores. E vemos isso claramente no capítulo 19 de 2 Reis e também no capítulo 30 de 2 Crônicas. Ambos os capítulos destacam Ezequias fazendo, ele não é perfeito, e logo vamos ver isso, Ele não é perfeito. Mas eu acho sensacional que, quando eu estava rezando sobre essas leituras hoje de manhã, que o rei da Síria, Senaqueribe, vimos isso ontem, que ele diz, olha,
prestem atenção. Eu destruí todas essas outras nações. Por que vocês acham que com vocês será diferente? As outras nações também clamaram aos seus deuses. Por que vocês acham que vocês, com seu Senhor Deus, por que vocês acham que Ele vai salvar vocês? Outros deuses nunca fizeram nada para me impedir. Na verdade, esses deuses me deram poder. E daí o Senhor, nossa cara, que incrível. O Senhor, através de Isaías, vai e diz, ele envia Isaías para dizer a Ezequias que, tá, calma. A resposta que o Senhor Deus dá a Senaqueribe, basicamente é, sim, verdade, eu entreguei essas nações em suas mãos. Mas isso já foi. Sim, eu entreguei todas essas nações em suas mãos, mas acabou, eu não vou mais te ajudar. Eu acho que tem algo incrível nisso, mas essa resposta do Senhor vem depois de quê? E é isso que eu queria destacar. A resposta vem depois que Senaqueribe zomba da confiança de Ezequias no Senhor. Ele envia uma carta a Ezequias, Ezequias pega a carta, isso lá no capítulo 19 de 2 Reis, no versículo 14. Ezequias pegou a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois subiu ao templo, desdobrou-se diante do Senhor. Assim, ele sabia, né? Senaqueribe, você tá certo. Vocês destruíram Samaria e todas essas outras nações. Não tem como a nossa pequena nação de Judá vencer vocês. Mas sabemos quem pode. O Senhor nosso Deus. O Senhor Deus é a nossa última esperança. Então Ezequias leva a carta, que simboliza a tarefa impossível que ele estava enfrentando, a batalha impossível que ele teria pela frente. E ele a desdobra diante do Senhor, na sua presença, e diz, Senhor Deus, Tu és o único. Tu és o único que pode nos salvar. Eu acho sensacional essa parte. Inclusive, como eu falei, né? Eu li essa parte de manhã para me preparar. E eu fiquei nossa, Senhor Deus, eu também estou passando por uma situação assim agora, né? De enfrentar, eu tava sentindo que Deus estava me pedindo para fazer uma coisa muito importante. E sabe quando você sente que, nossa, eu não sei se eu vou aguentar. Eu nunca tinha tentado fazer algo assim antes, não sabia direito por onde começar. Enfim, eu estava no sacrário, né, adorando Jesus na Eucaristia. Eu estava lendo no meu celular a leitura de hoje, rezando com ela. Aí eu vi essa parte, eu só deixei o celular de lado e fiz que nem Ezequias. Eu falei, ok, Senhor, se Tu queres que isso aconteça, Tu serás aquele que fará isso acontecer, porque eu não sei como fazer. E isso é assim que temos que ir ao Senhor quando temos que fazer coisas que não nos sentimos prontos para fazer, ou temos que fazer uma tarefa que não nos sentimos preparados. Reconhecer e dizer, olha Senhor, só Tu pode fazer isso acontecer, só se for da Tua vontade eu vou conseguir. E se não for da Tua vontade, então seja feita a vossa vontade, né? Mas se der certo, foi porque Tu assim desejou. Então todo o crédito e glória são Teus. E é por isso que essa oração de Ezequias é tão boa. E ele também, no capítulo 30 de 2 Crônicas, vimos ele também reinstituindo a Páscoa, né? Ele fala, olha, de uns tempos para cá não temos adorado o Senhor Deus da forma como ele pediu. Mas agora isso vai mudar. Eu acho tão incrível que ele convida também as tribos que sobraram, que tinham sobrado lá do norte. Ezequias chama elas de volta, ele diz, voltem ao templo, voltem a Jerusalém, porque a sua família está aqui, seu Deus está aqui. Esse é o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Esse é o Deus de nossos pais. Não devemos ser duas nações separadas, dois reinos divididos. Devemos ser uma única nação, um único grande reino que o Senhor Deus abençoa e que abençoa o Senhor Deus. E muita gente lá zombaram deles, mas algumas pessoas realmente foram lá do norte até Jerusalém para adorar o Senhor. E isso é bem legal, eu acho muito legal também que eles mantiveram a festa por 7 dias e foi tão bom que eles falaram, não, vamos continuar pelos próximos dias também. E isso mostra generosidade e amor ao Senhor, porque, assim, às vezes podemos dizer, ok, Senhor Deus, fiz minha oração, passei meu tempinho com você, 1 horinha do meu dia, agora eu vou para casa. Ao invés de dizer, quer saber, por que não ficar mais um pouquinho? Por que não continuar na presença do Senhor? Por que não ficar e dar glória a Ele? E sim, não fazemos isso toda vez, e o povo de Israel também não fazia isso toda vez, mas há momentos que simplesmente pedem que fiquemos adorando a Deus por mais tempo. E este foi um deles, né? Porque o rei Ezequias havia reintroduzido finalmente, né? Cara, depois de tanto tempo, a festa da Páscoa. Então eles só decidiram continuar mais uns dias, continuar a adorar a Deus, a cantar louvores a seu nome, a dar glória e a adoração que Ele merece. E isso é sensacional.
E eu fico pensando, né, quais são as áreas da minha vida e das nossas vidas, das vidas dessa comunidade de pessoas que estão caminhando juntas pela Bíblia em um ano, agora já na segunda metade, né, na reta final, uma longa reta final ainda, mas ainda assim, né? Quais são as formas que o Senhor está me chamando para dar a Ele todo o meu coração? Para adorá-lo como Ele pediu para ser adorado e para eliminar os ídolos na minha vida, nas nossas vidas, né? E dar a Ele o que Ele pediu. Dar a Ele os nossos corações. Amá-lo com tudo o que somos e tudo o que temos. Porque isso importa. E parece até loucura, né? Deus querer isso, Ele se importar tanto. Porque, se eu fosse um ser onipotente, por que eu me importaria? Porque eu daria a mínima se esta criatura finita, essas criaturas tão pequenas como nós, estão me adorando ou não? E a resposta é simples. É simplesmente porque Deus te ama muito. Ele te ama muito e por isso se importa conosco. E isso é uma bênção. E nossa, é um grande chamado, uma honra e privilégio incríveis. Então continuemos a rezar uns pelos outros. Continuem rezando uns pelos outros porque ainda não terminamos. Temos muito pela frente. Temos muito mais da história de Deus para ouvir. Muito da história de Deus para permitir que nos molde e forme nossos corações. Então rezemos uns pelos outros. Eu estou rezando por você. Por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.